Em 1970, João Saldanha, um destacado militante, guerrilheiro, revolucionário e ex-dirigente do PCB, Partido Comunista Brasileiro, quase foi para a Copa do Mundo como técnico da seleção. Um técnico comunista poderia ter sido campeão do mundo no auge da ditadura militar. Ele, no comando da seleção, classificou o Brasil nas eliminatórias para a Copa do México, mas quando desobedeceu ao presidente Médici, que queria dar maravilha no time, foi mandado embora. Ser comunista até vai, mas não convocar o Dadá, assim não dá. Zagallo assumiu a seleção de 70, o resto da história você conhece, e o comunista Saldanha foi chamado pela reacionária Rede Globo para ser o comentarista da emissora durante a transmissão da Copa. Acompanhe a nossa história do Brasil contra o comunismo na Copa do Mundo. Na Copa de 1954, assim que o juiz apita fim de jogo e decreta a vitória da Hungria sobre o Brasil por 4-2, começa uma briga generalizada. O árbitro brasileiro, escalado pela FIFA para a Copa, Mário Viana, que então assistia ao jogo, correu ao microfone no meio da confusão e disse que o juiz da partida fazia parte de um complô comunista que queria classificar a Hungria. Quem teria começado a briga foi o grande craque da época, Ferenc Puskás, que 2 anos mais tarde foge da repressão soviética em seu país. E na Copa de 1962, agora vestindo a camisa da seleção da Espanha, é derrotado pelo Brasil, que na final do Mundial disputa o título com o futebol da comunista Tchecoslováquia, vice-campeã da Copa também em 1934. Futebol científico. Era assim que a imprensa chamava o futebol comunista da época, sobretudo o soviético. Um nome que, aliado à grande falta de informação sobre, impunha respeito. E foi justamente contra o futebol científico que a maior dupla de ataque da história do futebol fez sua estreia em mundiais. Pelé e Garrincha estreiam contra a temida União Soviética, então campeã olímpica, na Copa de 1958. Era o terceiro jogo da seleção na competição e poderia ter sido o último. Mas a seleção voou em campo. O início da partida foi considerado na época como os 3 minutos mais incríveis da história do futebol. Começa o jogo. Garrincha dribla a defesa russa, o juiz, a bola, a torcida e os seus companheiros de equipe, e logo do primeiro minuto mete uma bola na trave. No minuto seguinte, Pelé carimba o travessão mais uma vez, e aos 3 minutos, Vavá faz o primeiro gol do Brasil. O goleiro da equipe marxista era nada mais nada menos que o Aranha Negra, Lev Yashin, considerado o maior goleiro de todos os tempos, o único da sua posição a ter sido considerado o melhor jogador do mundo. Mas nem ele, nem o futebol científico conseguiram segurar o futebol arte. O jogo termina em 2-0 para nós. Também é contra a União Soviética a estreia da nossa seleção na Copa de 1982. Uma virada com 2 golaços que terminou em 2-1. Começamos bem, mas terminamos mal. Em 1974, com um gol de Rivellino, vencemos o socialismo da Alemanha Oriental. Seleção que no jogo anterior havia vencido a Alemanha Ocidental, também por um gol, num jogo histórico. O mesmo povo, dividido por 2 ideologias e um muro, se enfrentando em uma Copa do Mundo. Apesar da derrota, no fim, os alemães ocidentais sagraram-se bicampeões do mundo naquele ano. Na mesma Copa, o Brasil disputa o 3º lugar contra a comunista Polônia, então campeã olímpica, e perde por 1-0. Gol do artilheiro da competição, Grzegorz Lattau. Rumo ao penta, os comunistas também cruzaram nosso caminho. 4-0 foi o placar do jogo contra a China de Mao Tse-tung, na fase de grupos. E na Copa do Catar enfrentaremos a Sérvia, considerada pela FIFA a sucessora da Iugoslávia, que se dividiu em 7 estados nacionais após o fim do regime comunista no país, e que na época do futebol científico era considerada uma das melhores seleções do mundo. Além de herdar a tradição iugoslava, os sérvios se classificaram para a Copa mandando Portugal para a repescagem. Então, precisamos ficar de olhos bem abertos com essa rapaziada do leste europeu. Magazine Repórter, aqui a Copa já começou. Inscreva-se, deixe seu like, comente. Um grande abraço!